Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados irmãos e amadas irmãs. Estamos aqui juntos nos estúdios do programa A Palavra Falada, para conversarmos com você e juntos podermos também falar da palavra de Deus. O evangelho que nos traz vida, que nos traz força, nos traz paz. Olha, meus amados irmãos e irmãs, hoje, neste dia 4 de julho de 2022 que estamos vivendo, Jesus vai falar hoje de algo realmente muito importante. Nós teremos que pensar um pouco mais sobre essas palavras que ele disse, porque são importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. A leitura de hoje, meus amados irmãos, está em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 12 e do 17 ao 20. Vamos à palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 para que fossem na sua frente a toda a cidade e lugar para onde ele próprio deveria de ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei, do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes, e nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade se apegou aos nossos pés. Sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que vossa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder para pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, nesta manhã de hoje, Jesus fala um pouco mais forte conosco, com relação ao envio dos apóstolos. Mas quem são essas pessoas, não é? Hoje nós falamos em apóstolos, os 12 apóstolos, os 12 primeiros escolhidos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Homens que Jesus deu autoridade a eles, para que expulsassem demônios, para que curassem enfermos, para que pregassem o evangelho com a autoridade dele e no nome dele. Mas Jesus também precisou de mais 72, e ele escolheu mais 72 discípulos, ou seja, mais 72 apóstolos. Então nós temos os apóstolos e temos um quórum de 72 homens que foram escolhidos.
Desses 72, e se espalhou para toda a terra e que chega no dia de hoje. E todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e que trabalham na messe, ou seja, e que trabalham na igreja, recebem toda essa graça dada por Jesus. Mas não são só aqueles, como hoje nós temos padres, bispos, nós temos arcebispos, né? Nós temos aí o Papa, né? Os cardeais. Então, irmãos, nós também recebemos um chamado de Jesus, de seguir Jesus, de fazer sua vontade. Vamos lá, vemos aqui: eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Todos aqueles que são seguidores e aceitam Jesus, que recebem um chamado, vão para meio de lobos. Mas esses lobos não estão somente lá fora da igreja. Os lobos também, muitas vezes, se vestem em pele de ovelhas e são lobos, e estão dentro da igreja. Ainda hoje nós precisamos perceber quem são esses lobos devoradores, vestidos de santidade, mas que na verdade não são de Deus. Disfarçam-se achando que são santos, achando que se vestem daquela forma, eles são realmente santos, mas não são santos. São lobos devoradores, distorcendo a palavra de Deus ali, mudando as coisas e aceitando conselhos do mundo dentro da igreja. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque Jesus disse para nós que nós temos que saber quem são eles e deixou uma resposta. Pelos frutos conhecereis, sabeis quem são esses de verdade. Mas Jesus disse ainda: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Mas por quê? Porque Jesus tem pressa. Jesus tem pressa. Há muito tempo Jesus tem pressa, porque os tempos também hoje, do dia de hoje, se naquele tempo Jesus tinha pressa, imagina agora nestes últimos dias. Jesus está apressando, abreviando o tempo, porque ele sabe que sua vinda está próxima. Nós estamos vendo aí as calamidades que estão acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerras, pestes, tempestades, maremotos. São todos esses sinais prescritos no Apocalipse. E nós lemos e às vezes pouco se fala na igreja porque pode amedrontar o povo, né? Pode causar pânico no povo. Ora, nós somos o povo de Deus e nós devemos ser esclarecidos sobre essas coisas. Poucos padres hoje na igreja falam a respeito disso, escatologicamente falando. Eles precisam tomar ciência de que tudo isso será desvelado e colocado a público, né, aos nossos olhos, tudo aquilo que está sendo feito. Porque se nós não fizermos, outros grupos o farão. Então, amados irmãos e irmãs, se ali morar um amigo da paz, um membro da igreja, onde esses discípulos forem e chegarem, se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Então, quer dizer, a graça está sobre aquele que recebe esses homens, né, nas suas casas. Eu anteriormente fiz um trabalho mais ou menos assemelhado no outro grupo que participei, que vivi durante 18 anos. Hoje estou católico, mas fazíamos um trabalho de ir ao encontro das pessoas nas ruas. Encontrávamos pessoas e visitávamos essas pessoas. Só que andávamos depressa, porque o evangelho se abrevia. Então, esse era o trabalho da igreja primitiva, né, que trabalhava dessa forma. Hoje nós vemos uma forma diferente, né, uma forma diferente de trabalhar. Nós não vemos muito essas pessoas que se dizem líderes, que são líderes, visitarem uma casa durante a semana, uma casa dos irmãos da paz, ou seja, dos irmãos da igreja, e um ou outro, para poder deixar a bênção ali e continuar sua jornada. Porque, na verdade, durante a semana, nós trabalhamos também, às vezes nós não vemos porque nós trabalhamos. Mas, amados irmãos e irmãs, o evangelho hoje
é longo, um pouco longo, o seu comentário, porque tem coisas importantes para podermos pontuar aqui. Mas Jesus diz: não passeis de casa em casa, quando entrais numa cidade e fordes recebido, comei-vos o que vos servirem, curai os doentes que nelas houver, dizendo ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Esta é uma cidade, uma casa, uma cidade, onde ali os discípulos entrarem, aqueles escolhidos de Deus entrarem, devem dizer: o reino de Deus chegou aqui, neste lugar. Então, para que as pessoas tomem ciência de que eles são representantes de Jesus Cristo, que estão ali para fazer com que o reino de Deus entre naquele lugar, e também colocando ainda: quando entrais numa cidade e não fores bem recebido, saindo nas ruas, dizei: até a poeira de vossas cidades se apegam a nós, sacudir vossos sapatos contra vós. Contra eles vão ser sacudidos os sapatos. Porque nós temos que reconhecer. E como reconhecer? Porque o reino de Deus chegou. As suas palavras, os seus frutos mostram realmente o que eles estão ali fazendo, e a finalidade de cada um de verdade é levar-nos ao reino de Deus, mas de coração. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. E Jesus ainda diz: naquele dia Sodoma se tratará com menor rigor do que esta cidade. Veja bem, olha só que pesado. Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Então, uma cidade que não recebeu. Sodoma, antes de ser destruída, lá tinha Ló e tinha sua família. Entraram os anjos na cidade e foram ao encontro de Ló. Foram recebidos naquela cidade, mas foram atrás de Ló. E também essa cidade foi destruída porque tinha realmente muitos pecados, muitos erros, muitas falhas, né? E eles realmente não queriam ouvir aquilo que os anjos tinham para dizer e nem o que Ló tinha para dizer, mas respeitavam Ló, de certa forma. Era uma cidade promíscua, uma cidade que vivia de orgias e de todo tipo de problemas de ordem de desobediência de mandamentos espirituais e tudo mais. Mas ali eles receberam um castigo, o fogo desceu do céu e destruiu a cidade. Mas o Senhor disse que, aqui na palavra, será tratada com menor rigor. Quer dizer, as pessoas que estavam ali ainda não tinham recebido o reino de Deus de verdade, né? Tinha um homem que estava lá, um profeta, tentando dizer alguma coisa, mas o reino de Deus tinha chegado através de Jesus. Eles serão tratados com menos rigor, mas os 72 voltaram muito contentes, porque o resultado foi bom durante a viagem, e disse ainda: até os demônios obedecem por causa do meu nome. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, recebem um chamado de batizado, de ir em todos os lugares anunciar a palavra de Deus, e também no nome de Jesus. Se um demônio se levantar e dizer: estamos em nome de Jesus, sai, expulsa daqui, vai-te daqui, porque todos os batizados têm autoridade. No nome de Jesus, o céu, o inferno, as profundezas do inferno, embaixo da terra, tudo nos mares obedecem o nome de Jesus. É o nome de autoridade. Então nós temos que entender isso. E ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus expulsou Satanás e ele veio cair aqui na terra, ou seja, no lugar escolhido pelo Senhor, para que estivesse na terra em um lugar reservado, no tempo de Adão e Eva, né? Que eles foram até aquela árvore não dada para que não fosse, né? Dado para que não fosse até lá, e eles acabaram indo comer o fruto da árvore do bem e do mal e acabaram fazendo com que a terra se tornasse da forma que nós estamos tendo hoje aqui. Mas antes a terra era celestializada.
né? Mas Satanás foi preso num lugar, né, onde tinha uma árvore do bem e do mal, onde não era para ser tocada. E eles desobedeceram, Adão e Eva desobedeceram essa ordem, foram até lá e comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E acabou transformando a terra na forma que nós temos hoje, por causa da desobediência. Eu vos dei o poder de pisar em cima das cobras e escorpiões sobre toda a força do inimigo. Então, amados irmãos e irmãs, a autoridade do sacerdócio está aí. Os sacerdotes têm essa autoridade para poder fazer tudo no nome de Jesus. Curar enfermos, expulsar demônios, trazer a paz cada vez mais na vida dos seres humanos. Mas os trabalhadores ainda são poucos. É preciso que tenha mais sacerdotes, mais homens e mulheres que trabalhem no reino de Deus. Mas cada um, por ser pouco sacerdote, e agora, como é que vamos fazer? Né? O tempo se abrevia. Alguma coisa tem que ser feita. Outras pessoas precisam ser chamadas que gostariam de ser chamados de sacerdotes, de poderem desenvolver uma atividade na igreja, porque o trabalho de agora em diante vai ser difícil. E nós temos que pensar como será feito tudo isso. A igreja precisa pensar. Pensar rápido, porque Jesus está às portas aí. E nós não podemos esperar. O evangelho precisa ser pregado em toda a face da terra, porque aí o Senhor virá. Amados irmãos e irmãs, ele diz aqui, como disse na leitura, eu vos dei poder para pisar em cima de cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Vaidade, né? Porque acontece tudo isso, porque eu faço isso. Então, Jesus não quer isso de nós. Ele deu autoridade para nós, nós não devemos vangloriar daquilo que fazemos, mas tudo é dado por graça. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Aqueles que recebem o chamado para servir na igreja, de qualquer modo for, os seus nomes estão escritos no livro da vida, no céu. Os nomes estão escritos no céu. Jesus sabe quem são e do que eles precisam para trabalhar aqui na terra. Amados irmãos e irmãs, nós podemos perceber que o tempo está se abreviando. Nós vemos aqui as guerras acontecendo na Ucrânia, a pandemia sobre nós, e precisamos de trabalhadores na igreja, meus irmãos. Vossos filhos poderão ser aí sacerdotes, poderão ser homens com vontade de fazer com que este mundo transforme. Homens que transformem a nossa sociedade, que transformem nosso povo. Mas não somente só eles, sozinhos não vão conseguir fazer tão grande tarefa. É preciso que nós possamos fazer nosso serviço de trazer a paz. Somos pessoas da paz, a cidade da paz. Como disse nas Escrituras, os discípulos encontraram os irmãos da paz. Se eles permanecerem ali durante alguns dias, a paz ficará com eles. Mas aqueles que não aceitarem não terão a paz. Ao saírem da cidade, os discípulos fizeram uma ordenança, chama-se o bater dos pés naquela cidade. A condenação virá sobre aquela cidade. Então não é bom que aquela casa não receba os discípulos, não receba o evangelho. Se alguém for pregar e você não aceitar, você já aceitou Jesus, a gente sabe. Mas aqueles que não aceitaram, nunca quiseram receber, sacudir a poeira do pé, deixa para lá e o Senhor tomará conta daquela casa, deverá saber o que fazer com aquela casa. Mas provavelmente, por essa ordenança que nós vemos de sacudir os pés, nada mais é do que a condenação virá sobre este povo, sobre esta terra que não aceitar o evangelho de Jesus, o reino de Deus que chega naquele lugar. Amados irmãos e irmãs, abaixemos nossas cabeças no dia de hoje. Hoje o evangelho foi um tanto longo, quase 20 minutos nós aqui, mas para que possamos aprender um pouco mais,
desse evangelho que nos traz paz, nos traz amor, nos traz alegria. Abaixemos nossas cabeças nesse instante para rezarmos. Bondoso e amado Deus, Pai Celeste, obrigado pelo dia de hoje. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça de nos levantar e nos fazer deixar a tua palavra e juntos aqui com os irmãos podermos sentir tua presença, a presença do teu Espírito, que desata a nossa língua para falarmos deste evangelho, que nos faz entender e compreender juntos para podermos crescer nessa verdade que sois vós, Senhor Deus. Vós sois a palavra da verdade, iluminada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe essa palavra, sendo o Verbo encarnado aqui no meio de nós, nos fazendo cada dia mais sabedores do teu reino. Ó Deus, Pai eterno, todo-poderoso, queremos aqui agradecer a Jesus pela orientação que nos dá a cada dia, nos preparando para a grande batalha final que logo virá. Que muitos os irmãos e irmãs, os obreiros da última hora possam aparecer, possam aceitar o teu nome e vir nesta grande batalha que haverá nos últimos dias, Gog e Magog. Nos ajudai, Senhor, para que cada dia nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Abençoai as nossas cidades, o nosso país, o nosso povo. Abençoai esses irmãos e irmãs também que estão ouvindo esta palavra, ouvindo este ensinamento, ouvindo as suas orientações, que eles possam ser chamados para poderem trabalhar na tua vinha. Abençoai as famílias, Senhor, protegei-as. No nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus poderoso, protegei as famílias. Guardai-as, Senhor, contra as ciladas do demônio, contra as setas do inimigo. Abençoai todos nós, os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes. E essas pessoas que ouvem esta palavra, possam o Espírito soprar nos seus corações, para serem seus discípulos, nos seus trabalhos, onde estiverem, sejam realmente representantes vossos, que aceitem o teu Evangelho. Obrigado, ó Deus poderoso, por mais um dia de vida, por esta segunda-feira, na qual raia o dia e estamos sempre prontos a trabalhar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Só temos a desejar a você uma ótima segunda-feira e uma ótima semana, jornada de trabalho. E amanhã estaremos no mesmo horário juntos com você. Fique na paz.